Ontem eu recebi um torpedo da minha amada amiga Lina Rossana, casada com Marco Antônio, a voz do George Clooney. Os dois estão vivendo num paraíso chamado Campos do Jordão. E a Lina disse: Márcio, eu estou numa correria danada, não vou poder tomar um café com você, porque eu estou indo aí ao Rio para poder fazer um longa-metragem para cinema. Eu falei: puxa vida, que pena. Ela falou: adoraria poder gravar o Batcast com você. Lina, não, puxa, eu não perco essa esperança. A propósito, você sabe com quem eu vou gravar amanhã? Com Felipe Maia e com Paulo Vignolo. Ai, aquela coisa que mulher fala. Que pena não poder ver, que pena. E falou da sua narração, que ela ama uma narração que você faz de um seriado que está no ar, é uma família. Todo Mundo Odeia o Chris. Todo Mundo Odeia o Chris. Ela ama a sua narração. Poxa, que alegria. Eu sou fã do casal, dos dois. E eu estou aqui com Felipe Maia, Paulo Vignolo. Isso é uma conversa. É conversa de pessoas que ralaram o peito naquelas bancadas da Herbert Richards. E para mim é um prazer tão grande me lembrar dessa história, daquele portão sendo aberto para a gente chegar. E eu vou deixar vocês falarem. Agora, me calem a boca porque eu quero ouvir vocês, tá bem? Mas eu não posso deixar de lado você improvisando num bichinho de um desenho onde eu fazia um avestruz que era apaixonado pelo bichinho, e ele falava: ele não é uma gatinha. E você, onde é que você conseguiu essa habilidade? Eu via o seu texto, eu fazia o meu e eu via o seu texto, e você cantava. E eu ficava: onde é que ele está tirando essas palavras? Porque ele modificava tudo. A música era outra, ele fazia outra música. Tá aí. Tá bom, eu fico com você. Como é que você fazia isso, Paulo Vignolo? Olha, primeiro deixa eu mandar um beijo aqui para essa galera que é fã do Batcast. É maravilhoso estar aqui com o Márcio Seixas, o Marcívoro, porque esse cara entrava no estúdio me chamando de vinholático e eu tinha que responder com alguma coisa à altura. Então eu inventava também alguma coisa aí, a gente ia trocando apelidos carinhosos. Mas é uma honra estar aqui, e eu vou revelar aqui, em primeira mão, que o primeiro dublador que eu conheci na minha vida foi Márcio Seixas. Não diga. Antes de ser dublador, eu estava fazendo um comercial de TV da Coca-Cola. Você fez muito comercial. Miniatura da Coca-Cola. E aí eu entrei num estúdio que era no centro da cidade, e de repente eu vejo aquela figura grande, imponente, à frente do microfone. Ele abria o compasso assim para ficar da altura do microfone, porque o cara é um gigante. E aí ele começou: agora, nas tampinhas de Coca-Cola e Fanta, miniaturas de Coca-Cola. Eu falei: essa é a voz do mundo animal, que eu amo. Eu fiquei assim, com o queixo caído, cara. Quando eu ouvi, eu reconheci na hora. Era um dos meus ídolos, pô. Muito obrigado. Porque, assim, a dublagem pra gente, que eu comecei com 11 anos. Então, meus 7 anos de idade, eu assistia, era desenho animado. Então, quando eu entrei pra TV, eu vi Francisco Coco, Tony Ramos, e era meio que natural eu vê-los, né? Porque, assim, eu gostava deles, mas não eram as pessoas que me cativavam, porque o meu mundo era desenho animado. Meu mundo era a sessão da tarde. Então eu achava legal, eu curtia. Mas quando eu cheguei na dublagem, é que eu fiquei abestalhado. Peraí, esse cara que faz o Popeye, cara. Esse cara que faz o Salsicha. Eu ouvi a voz do Jerry Lewis, cara. Nelson.
Como era o nome que fazia o Popeye? Era André Chapéu. Não, o Popeye não. O Popeye não. O Popeye era o o grande. Não, era o Brutus. Ele era o Brutus. André Chapéu era o Brutus. O André Chapéu era o Brutus. Olivia! Isso. e eu ficando, cada um que falava, eu ficava mais abestalhado, assim. Então, esse era meu mundo, né, cara? Era o desenho animado. Então, o impacto de entrar na dublagem foi muito maior de conhecer os profissionais do que o impacto de entrar na TV e conhecer os personagens de TV, cara. Ô, Paulo, os atores de TV. A gente estava subindo no elevador e eu achei legal o Felipe. É uma coisa que eu não imaginava. A nossa vida sempre foi muito corrida, né? Nós entrávamos no estúdio A, depois a gente ia para o C, voltava para o D, corria aí lá para o Berbara, depois corria aí não sei para onde. Sim. Não dava muito tempo da gente trocar, né, nossas vidas sociais, familiares. Mas o Felipe falou um negócio legal, Felipe, que você começou, foi seu primeiro colega da dublagem. Então, em primeiro lugar, eu estou radiante por estar aqui com você no seu Batcast, que eu já venho acompanhando. Muito obrigado. São papos maravilhosos, né? Muita história da dublagem, da convivência, do processo todo, né? Até para os interessados em seguir a carreira algum dia, é sempre bom ver que as coisas não são fáceis, não se adquire a bagagem da noite para o dia, né? Vocês falaram muito já tem que correr um bocado de estrada, né? E eu acho que a gente tem sempre que buscar conhecimento com os pioneiros, com os que vieram antes, e respeitar muito o que eles dizem. Isso aí, quem me conhece sabe que é assim que eu penso mesmo. Então, vamos agora para a resposta do que você falou. Só te cortar. Claro. Esse cara, ele é um poço de humildade. É um dos melhores corações da dublagem que eu conheci. Eu tenho que falar isso para ele. Muito obrigado. Logo de cara. Ele tem essa aura, né? Então, pode continuar. Você também. Eu vou chegar lá. Desculpe. Nada? Não perca o tema, fica com ele na mente. Você sempre mostrou para nós um núcleo muito forte familiar. Você é uma pessoa forte desde criança e hoje é um pai de família. E a gente sabe o quanto você é bom, caraca. Desculpe, Felipe. Nada, vamos, mas eu assino embaixo. Obrigado. Tudo começou, né? Vou voltar logo lá na minha infância, tentando resumir de alguma forma. Meu pai, apesar dele ser da mesma área de tecnologia igual a você, eu assistia muitos desenhos, muitas séries com ele. Meu pai sempre foi apaixonado pela dublagem, já nos anos 70, e desde antes, quando ele era garoto também. E ele foi treinando meus ouvidos desde pequeno. Já reparou que a voz do Bionicão é a mesma do Scooby-Doo? Quando a gente via Hanna-Barbera lá atrás. E então já fui crescendo, entendendo que aquelas vozes ali eram uma versão em português, né? Sim. E meus ouvidos foram treinados, mas eu sabia reconhecer todas as vozes, mas assim, a gente não tinha internet, não tinha nada disso naquela época. Passaram os anos 80, vieram mais séries, desenhos, todas as séries que você fazia, seus trabalhos também. Até que em 1991, a minha mãe viu um anúncio de um curso de dublagem com os profissionais da Herbert e da VTI também, que já existia, né? Sim. Que era lá naquele cassino da Urca. E foi lá que eu fui fazer o meu primeiro curso para aprender. Eu tinha 15 anos para 16 e fiquei um ano lá fazendo aquelas aulas, e aí tive aula. Era bom porque tinha Mário Jorge, Mônica, Zé Santana, Paulo Pinheiro, Sumara. Era uma galera forte. Um grande time. Júlio César Barreiros, nosso amigo, né? Sim. E até o Júlio César foi o primeiro que me levou num estúdio, me levou na VTI em 92, quando ele dirigiu o Jovem Indiana Jones. Sim. Eu cheguei a fazer um vozerio ali, porque tinha muito adolescente, mas assim, aquilo não foi meu início, foi o início do aprendizado, é isso que eu quero dizer, porque depois eu segui fazendo muitos cursos, fiz teatro, até esperar ter a primeira oportunidade, né? E um dos meus professores, né, nessa época foi o Hamilton Ricardo, nosso saudoso Hamilton, que depois veio me dar aula novamente, e aí ele começou a me chamar para pequenos trabalhos. Pequenos trabalhos na Herbert Richards, e foi quando a gente se conheceu.
Sim. que ele me apresentou você me abraçou. Até a gente estava falando aquele desenho animado que era um pirata e um ratinho. Você era o ratinho. Então, Um ratinho falava assim. meu amigão aqui me abraçou e a gente começou uma amizade ali. Quando não era nada, eu era apenas um humilde interessado. Eu não tinha nem ideia de que eu seguiria na profissão. Com toda sinceridade possível, eu já pensava assim, se eu fizer umas pontinhas já tá bom. Porque eu tinha noção da dimensão da qualidade do elenco, da dublagem, de tudo mais. Então, assim, eu nunca tive grandes aspirações. O que veio foi prêmio. E aí a nossa amizade surgiu assim. Você, Duda Ribeiro também, Cristiano Torreão, Manolo, foram os primeiros que eu fui tendo amizade mesmo fora trabalho. E você e Duda foram os primeiros. A gente indo almoçar ali naquele Carrefour que abriram lá perto da Hermes, na usina. Almoçamos tanto ali, né? Foi. A gente saiu do Bar das Pombas, na usina, pro Carrefour. Não, e as coincidências, porque os meus primeiros fixos era lado a lado com o Paulo Vignolo. Foi. Ele pegou logo uma série comigo. Era Teen Wolf. Não, era Big Wolf on Campus. Isso. Em português, como era o nome? A gente não sabe. Cara, a gente não eu não sei, inclusive, se já rolava. fizemos tantos trabalhos que nunca mais vimos. Eu fiz um prefeito... Eles caem no buraco negro, né? Eles caem no buraco negro. Eu fiz um prefeito engraçadíssimo naquela produtora do Coutinho, lá em São Cristóvão. Double Sound. Double Sound, com direção de Alfredo Martins e Michael J. Fox como assessor dele. Eu nunca vi essa série. O que acontece? Você tem uma explicação para isso? Cara, eu acho que elas são canceladas antes de provar. Eu acho. Só pode ser. Porque... Como é que pode uma série com Michael J. Tem um episódio doloroso quando ele... meu nome é Parkinson, que ele tem... Ele tem Parkinson. Já estava bastante adiantado, quando ele já não conseguia ficar imóvel diante de uma câmera. O último episódio do seriado foi ele se despedindo do elenco. Foi uma coisa difícil de aguentar, de emoção. E ele e a câmera, eu acho que o diretor, olha, fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. E a câmera passeava na cara, e ele olhando para a lente, o prefeito também se segurando. Foi muito bonito. Eu nunca vi um episódio. Nunca vi. Loucura, né? Aliás, os produtores, distribuidores, eles têm essa coisa de matar séries maravilhosas e deixar umas séries horríveis. Eu não entendo muito bem isso. É verdade. Tem séries maravilhosas que são canceladas na primeira temporada. Você adorando a série, os caras vão lá e cancelam e... Não. Eu vou falar de uma dessas depois, que tem tudo a ver com vocês dois. Você diz que fez teatro, você tem um livro, do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Você, uma capacidade de improvisação que eu só vi, sem desmerecer nenhum colega, mas uma capacidade de improvisação que o Selton tem. Eu tenho vergonha até hoje do que eu fiz. Era uma cena longa, ele caladinho ensaiando, eu calado ensaiando, eu impliquei com o meu texto, eu não vou dizer isso. Agora, não havia tempo, né? Porque a gente está com muita pressa e eu já sei o que não deu tempo de avisar. Selton, eu vou dizer isso e aquilo. Gravei direto, paciência. Ele respondeu ao que eu improvisei. Quando eu acabei, eu falei, me perdoa. Ele sempre com aquela... Você falou de humildade, o Selton é assim. Então, a sua capacidade de improvisação me impressionou naquele desenho. Como é o nome daquele desenho? Há pouco tempo eu vi, eu não sei, aí eu esqueci de anotar onde foi que eu vi. Eu lembro do desenho, que eu era um passarinho muito louco. Era um passarinho, falava com uma vozinha assim. Essa aí. Não sei o que. E eu não lembro o nome do desenho. Aliás, eu tenho esse péssimo hábito de esquecer tudo que eu faço, né? Quem me lembra são os meus fãs, né? O pessoal que... Aliás, eles nos esclarecem o tempo todo. Nos esclarece, fala a nossa vida
vida que a gente não sabe nada. Mas, cara, como é que foi você? Quando você fez aquele personagem X na série tal, e eu fico com a cara Assim, de bobo tentando... Qual é? Eu fiz, né? Qual é o ator? Eu já tive um episódio na minha vida muito estranho que eu acho que eu comecei a assistir o filme, eu só acreditava que tinha sido eu que tinha dublado, porque eu estava ouvindo minha voz. Mas eu não sabia onde, quando, com quem dirigiu, não sabia nada. Eu era praticamente o protagonista do filme. Mas é por quê? Porque como é que eu compreendo isso? O trabalho do dublador não é o mesmo trabalho do ator de teatro, não é o mesmo trabalho do ator de TV. Por exemplo, o ator de TV, ele vai fazer um personagem durante bastante tempo e ele vai ter uma familiaridade com esse personagem muito grande. Já o dublador, ele faz isso 3 vezes por dia, 3 personagens por dia, 2 personagens, às vezes 5 personagens por dia. E apaga e pula para outro. Apaga e pula para outro. Então, assim, para a gente se manter vivo, inclusive financeiramente, a gente tem que fazer isso. Então, a gente vai fazendo, e de repente, aquilo ali tem que ser descartado, porque é um volume tão grande de coisas. Quando a gente está no auge, coisa que eu já passei, né, do auge. Mas quando a gente está no auge, a gente tá tão no motor... Embalo. Mach 3, né? Mach 3, velocidade ultrassônica e tal. Então a gente vai fazendo e a gente cria o hábito de deletar. E, olha, eu estou me sentindo ótimo, porque eu saio do estúdio, eu não me lembro de uma única frase, Paulo. Viu, Felipe? Eu não me lembro de uma única frase. E olha que a gente trabalha lendo, é a nossa profissão. É verdade. Não seria natural que a gente retivesse um tema? Não Sim. me lembro de uma Inclusive, única frase. a gente decora. Eu pelo menos, a minha técnica é a seguinte, eu sou um dos poucos dubladores que não usa caneta, né? O pessoal fica, você não usa caneta, não, cara? Não, prefiro... Eu reparava nisso na época, eu ficava, meu Deus do céu, ele é superdotado, como ele consegue? É isso que eu falo. Eu decorava as pausas. Exatamente. Eu decorava a primeira parte do texto, marcava qual que eu ia ler. Mas é que ele fazia muito comercial de TV. Sim, é a bagagem de TV, de ator de verdade, né? Além de fazer os programas de TV, você fez tudo. Fiz novela, fiz Globo, fiz cinema, fiz teatro, desfilei moda, cantei, comecei como poeta. E nessas séries que eu fazia com ele me ensinou muita coisa. Tipo, não fala isso aqui não, ó, vai direto. E eu fui pegando muito... graças aos ensinamentos dele de improviso mesmo, assim. Coisa boa. Foi fundamental na minha vida. Coisa boa você dizer isso, porque você sabe que isso é uma coisa que você corre um risco danado, né? Eu já levei lá, olha, cuida do teu papel, pô. Exato. Não, mas o boi sabe onde for a cerca. Quando você olha pro amigo e já conhece a pessoa, você não vai dar pitaco. E a gente era jovem, ele né? também, realmente, ele estava começando... Eu me achava na obrigação também de dar o apoio. Eu sempre apoiei o cara que começa. Sempre apoiei. Um dos caras que eu sempre chegava para ele tomava altos esporros da Célia Guimarães, era o Sendin. Augusto Sendin. Ele tomava esporro porque ele ficava nervoso. E quanto mais esporro ele tomava, mais nervoso ele ficava, mais ele errava. Eu falava, Sendin, irmão, abstrai. Abstrai, não é? Sem querer te cortar, isso é uma coisa importante de dizer. O componente de tensão, para quem estava começando, quando se dublava junto. Não era igual hoje, que você entra lá na sua poltrona sozinho, ajusta um microfone só para você, o diretor fala só com você. Não. Você, sendo um novato naquela época, você entrava no estúdio com as feras, às vezes não tinha nem fone para você, que você era a falinha curta, né? Você tinha que ficar de lado assim. Sim, senhor, eu vou resolver. Né? Ou então recebendo o fone daquele... Isso.
acaba a fala, vem uma outra fala, o que daria tempo aquele colega de fazer assim no seu ouvido. Aí você Isso. trabalha no fone dele. Isso, o cara pegava e botava, porque não tinha fone para todo Não mundo. tinha fone para todo mundo. Não, eu achava. Era muito mais difícil. Eu achava a nobreza daquela galera que trabalhava junto com a gente em bancada, quando eu comecei lá em 1981. O respeito que ele tinha por um garoto como eu, que de repente chegava e, sei lá, era um office boy que falava: seu documento, senhor. E o cara estava falando um bife gigantesco e tal, e eu ia lá e errava a minha fala. Ninguém falava um ai. As pessoas continuavam assim esperando o plop. Não sei se vocês lembram ainda do plop. Nós somos dubladores de plop. Eu não me lembro. Tinha um do buraquinho lá no acetato do filme. Que o loop tinha que rolar todo de novo. Todo chamava de loop, novo. porque era um acetato emendado que ficava lá rodando em loop, e eles faziam um buraquinho e aparecia só a luz do projetor, era o plop. Então, assim, tinha que esperar aquilo tudo passar, né? Para você voltar de onde você errou ali. Então, a gente ficava todo mundo em silêncio, esperando o plop, eu com o coração na mão lá, moleque, quase que não tinha altura para a bancada, eu errava o meu texto e ninguém falava um ai. Ninguém falava, pô, respirava mais sabe? Mais... Putz, que esse garoto, nada. Era assim, um silêncio na bancada, as pessoas, ninguém reclamava de nada, e isso te deixava mais confortável pelo fato de você sentir que você estava no meio de profissionais, né, cara? Eram profissionais. Ninguém reclamava do teu erro, ninguém levavam isso na naturalidade. Só mantinham a concentração, porque depois do plop vinha um negócio, então tinha que ser silêncio absoluto. Às vezes 6, 7 na bancada, e o molequinho lá errando o texto. Um texto. Garotos, eu vou dizer uma coisa para você. Você chegar no estúdio cheio de veterano e você tem uma fala, você está dizendo, telegrama para o senhor, tudo bem, mas às vezes uma fala um pouco maior. Nossa Senhora, que terror que é aquilo. Não sei se em novela isso poderia acontecer, cinema, não, porque tem repetição, não, vai outra. Mas na dublagem era um terror. Eu me lembro de uma dubladora que o Fiore dirigindo, e o Fiore viu que quando a voz dela saía para fazer o papel, a voz saía trêmula. E ele daquele jeito, pessoa, a sua voz está afetada por seu nervosismo. Nós vamos fazer quantas vezes você quiser, tá? O Fiore, nesse ponto, ele era fio, desencapado, mas no estúdio ele era muito camarada, era muito generoso. E eu, aqui do lado, claro, querida, você vai errar quantas vezes você... Ela não respondia, ela só ficava assim, olhando para a tela. Vamos outra. E ela não acertava. Teve uma hora que ela ia fazer assim. Ela ia falar e quase desfaleceu e se jogou assim no meu ombro. Aí eu botei a mão no ombro dela, falei, tá, tudo bem? O óculos dela, assim, ela botou assim, não, tá, tudo bem, me desculpa. De nervosismo. Sim. De nervosismo. Então, nós sabemos o que é isso. Hoje, o dublador novo não vai passar por isso, né, Felipe? É verdade. Sim. Porque hoje nossa companhia é uma tapadeira aqui do lado, com uma espuma do lado de cá, atrás, aqui na frente um tablet, ali um monitor, e é só você e o diretor. Já reduz muito a pressão e a tensão. Ô, Beli, eu estou aqui numa dúvida, porque eu quero saber os personagens dele, mas a conversa está tão boa que eu não sei o que eu faço. Tem um bocado de coisa que eu quero saber, os personagens. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo evento do qual eu participo, que alguém fala assim, como você diz, aquele personagem,
Por exemplo, citam Ben-Hur, só aquele momento que ele chega perto de não sei quem, e aí ele fala, você se lembra da fala? Não. Eu não consigo memorizar uma. Mas é normal. É, Normal, é o que eu te falei. Nosso trabalho sim, é diferente. Mas você se lembra dos seus personagens, falas icônicas dos seus personagens? Falas, uma ou outra, porque eu me obriguei a decorar algumas também. Por exemplo, o Ratatouille, né, que eu fiz o Ratinho Remy da Disney. Sim. Esse é mais fácil de lembrar, porque é uma coisa muito diferente das outras. É um rato cozinheiro, que ele trabalhava na cozinha do restaurante Gusteau. Então é mais fácil de montar quando me pedem, na minha mente. Eu sou o mini-chefe Remy, que ele era o mini-chefe. Estou aqui na cozinha do Gusteau, então é mais fácil de lembrar. Mas já aconteceu várias vezes de me pedirem alguma frase icônica de algum personagem de ação, de algum filme de aventura, assim, que eu não conseguia lembrar da frase específica. Aí, sim, você falou desse aí, como é o nome? Do Ratatouille. Ratatouille. É o Remy, é um ratinho Remy. cozinheiro. Ele fica dentro do chapéu do chefe e, na verdade, ele que faz os pratos. Ele que comanda o linguine, que é o... Meu neto adora, eu não me lembro da voz. E a voz é a mesma muito legal. Sua? É um pouquinho mais fofinha, assim. Enfim. E outro personagem? O Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, que é essa série que a Alina Rossana falou, que é uma família, e eu devo esse personagem a ele também. Ao Vignolo? Porque era o Chris Rock, e ele me escalou para fazer o Chris Rock pela primeira vez lá na VTI. O Céu Pode Esperar? Não Pode Esperar. Que é um remake do filme dos anos 70. O Céu Não Pode Esperar. E aí eu fui escolhido para fazer essa série porque era o Chris Rock que fazia a narração da infância dele. Por sinal, não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Vem o desenho animado aí agora, que nós gravamos. Que era uma série com atores e agora vem o desenho animado. Em breve. Bom, e dublo muito o Bradley Cooper, o Ryan Reynolds. Bradley Cooper foi o que fez o maestro, o Leonard Bernstein? Sim, eu dublei esse filme recentemente. Foi bem difícil. Porque assim, o filme é biográfico, né? Sim. E aí a gente vê ele jovem, vê ele com meia idade e vê ele idoso realmente. E eu tive que fazer ele idoso. Tive que fazer teste porque eles não sabiam exatamente como ia ser para não ficar ridículo, né? Sim. E o próprio Bradley Cooper, ele colocou uma prótese no nariz para ficar narigudo. Mas estava impressionante a semelhança. Exatamente. Estava impressionante. E a voz dele ficou um pouco, eu diria, assim, diferente. E eu senti que se eu fosse tentar fazer meio anasalado, ia ficar meio ridículo. Até porque a voz do Bernstein era muito grave. Grave e rouca. Então eu tentei fazer mais na garganta mesmo. Deixa eu não resisto com essa história. A Kathy Bates, aquela maravilhosa Kathy Bates, que fez aquela que incentivava o Leonardo DiCaprio no Titanic, contou uma história interessantíssima. O Leonard Bernstein era um tirano, assim como era o alemão. Esqueci. Ele era um tirano. Mas quando ele gostava do conjunto da orquestra, ele fazia assim... Mas quando ele não gostava, ele estudasse em casa, eu te dei a partitura. Eu tenho um making-of do West Side Story que, para mim, aquilo é uma relíquia. As variações de humor do Leonard Bernstein. E ela me contou uma história... que pretensão! Ela contou uma história, eu vi esse vídeo, espetacular, do ponto de vista do músico que sofre a tirania do regente. O Toscanini chamava os músicos americanos de estúpidos, de jumentos aos berros. É um vídeo constrangedor, daquele tipo 8mm. Sabe? Stupid, follow me! You are all stupid, follow me! E a Kathy Bates contou o seguinte: veio um regente europeu para poder tocar na orquestra sinfônica de, não sei, um desses estados poderosos dos Estados Unidos. E uma orquestra consagrada. E ele chegou tirano. Naturalmente, isso deve ter sido combinado. Quando ele pegou a batuta para dizer, então vamos lá, deve ter falado, eu quero assim, quero assado e tal, que ele
silêncio na orquestra. Ele foi, bateu com a batuta, tentou sair, silêncio na orquestra. Aí um músico disse, quando ele percebeu o que estava acontecendo, o músico disse assim, a sua vareta não trabalha sem a gente. Vareta não, a batuta. A sua batuta não toca. Quem toca somos nós. É verdade. Vareta não, batuta. A sua batuta não toca. Nós é que tocamos. Cara, eu acho essa história maravilhosa. Márcio, Me estendi falando. você pode aplicar isso em qualquer ambiente de trabalho, inclusive na dublagem. As pessoas, elas têm o hábito, né? Talvez não seja um hábito, mas, de repente, alguma coisa relacionada à má interpretação entre hierarquia e poder. E quando eu dava aula de dublagem, aliás, eu comecei minha empresa de Gavotos como curso de dublagem. E quando eu finalizava o aluno, quando eu ia preparar ele para o meio profissional, eu explicava exatamente isso. Fuja do poderoso. Entenda a hierarquia, mas fuja do poderoso. Quando o poderoso começar a colocar o poder em cima de você, você coloca ele no lugar dele. Coloca ele no lugar dele, seja ele quem for. Seja ele quem for. O poderoso, ele confunde que, por estar num patamar mais elevado hierarquicamente, ele pode tudo. Então isso é uma coisa que aconteceu comigo como ator. Eu com 12 anos de idade, eu tomei um esporro de um diretor da Globo, quando eu fazia uma novela das 6, no meio de toda a equipe, que foi uma coisa que para qualquer um seria traumático. Para mim não foi. Porque eu compreendia eu com 12 anos, eu já tinha uma certa casca, eu comecei com 8, na TV Tupi, ao vivo. Eu já passei por coisas de esquecer um texto, um bife desse tamanho, esquecer no meio, dar um branco, na TV ao vivo. E o Paulo Celestino me dirigindo lá, e Ponto falando comigo, o Ponto ficava aqui, num buraquinho no meio do palco. O Ponto falando comigo e eu totalmente fora, out, mas tipo, falando, improvisando coisas. Eu falava no telefone, né? Eu lembro que a cena era eu falando no telefone. Então eu falava no telefone, meu texto era uma página de ofício. Eu tinha 8 anos. E eu lá, sim, tal, improvisando até que puxar o fio da meada e pegar de novo o texto e veio e eu, bom. Graças a Deus voltou. E assim, sem passar aquela tensão. Eu tô acostumado ao controle do pânico. Então, assim, quando o cara chegou, esse cara aí, não preciso dizer nome de ninguém, não vale a pena. Não vale a pena, mas também não tenho mágoas. Pelo contrário, acho que me fortaleceu, que o que não nos mata nos fortalece. Uhum. Então, assim, eu não esbocei nenhum... Ele, assim, cuspindo na minha cara aqui na frente, gritando comigo, a saliva vindo aqui na minha cara, e eu com cara de paisagem para ele, assim, olhando, falando, o poderoso chefão aí. Isso não me atinge. E eu acho que essa história ilustra muito. Admirável, Paulo. Você manter a sua integridade diante de uma pessoa descontrolada. Admirável. Admirável. Mas a gente sabe que eles existem. Sim. Né? Sim. Infelizmente. Você me permite uma coisa antes da gente falar do livro? Sim. Gostaria de fazer aqui uma reverência aos grandes personagens seus que eu gostava. Até para o pessoal mais novo, de repente, se interessar e assistir essas coisas que eu acho fantástico. Ó, quando eu era garoto, a série que eu parei assim um momento e falei, meu Deus, como esse trabalho é perfeito. A dublagem era, assim, irretocável. Era o Magnum. Aí eu me lembro de você dublando o TC, o Milani dublando o Magnum. Darcy Pedrosa, Higgins. O Higgins. Turelli era o... É o Rick. Rick. Como Rick? Acho que era Rick. Rick.
E esse quarteto era assim, era uma coisa do outro mundo, a dublagem. Era perfeito, todos os maneirismos, a camaradagem entre eles, que eles eram amigos, né? Tipo, principalmente o Magnum, o TC e o Rick. O Higgins já era diferente a relação. E além dessa, a série que eu adorava, que você também vai achar engraçado, a gente já falou sobre isso, que era o Galáctica, que era a nave perdida no espaço tentando encontrar a Terra. O comandante era o Lorne Greene, que era dublado pelo Antônio Moreno, e você era o segundo em comando, que eles eram muito amigos, né, que era o Coronel Tai. Tanto que quando você fez a entrevista com o Antônio Moreno, que está no YouTube, assistam, é maravilhosa, parece que são os dois conversando, é fantástico. E essa série, e além, abaixo deles, tinham dois pilotos, que era o Starbuck e o Apollo, que era o Turelli, que fazia o Apollo, o Starbuck e o Carlos Marx. E a série era, assim, fascinante para mim, porque você via que eles eram humanos de outra galáxia e tinha muita influência egípcia nas roupas deles, nos capacetes. E aí você descobre que era uma tribo de humanos que, teoricamente, era parente dos egípcios. E o mundo deles é atacado pelos Silônios, que são uns homens-máquina, e eles têm que fugir para achar uma nova casa, e aí nas escrituras a nova casa seria a Terra, um planeta distante. Então é a aventura deles tentando achar a Terra para ter uma nova moradia. A série era muito legal, muito interessante, e ela foi cancelada, aquilo que a gente está falando, de séries boas canceladas ao fim da primeira temporada. E essa continuação nunca existiu, a história parou no meio. E um desses atores, ele fez um projeto do próprio bolso dele para tentar trazer a série de volta, isso no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, bem depois. E ele conseguiu o sinal verde da Universal, então graças ao esforço dele, isso ia acontecer. Então os atores já estavam contratados e teve o atentado de 11 de setembro, suspenderam o projeto. Ficou engavetado, 2 anos depois não fizeram uma continuação, fizeram um remake. E aí o remake foi dirigido por ele, com outro elenco, tudo diferente. Todas as temporadas. Trabalhar com você foi muito bom. A gente se divertia muito. Né? Você é muito calmo, muito seguro do que você faz. Porque assim, o diretor, é bom que os novos diretores aí que estão chegando entendam que para você ser diretor, você tem que, para começar, você tem que ser psicólogo, você tem que ter psicologia, né? Muitas vezes eu abracei dubladores nervosos. Para tudo. Eu sou um desses. Vamos contar uma piada. Vamos relaxar. Não tinha negócio de horário. Não, para o horário. Vamos lá no McDonald's do Carrefour. Vamos adianta o almoço. Vamos desenrolar. Isso aqui é uma brincadeira, cara. Isso aqui não importa quantas vezes você erre. Errar é o comum. Errar é o normal. Acertar que é o fruto do trabalho, né? Trabalho assim, é a exceção. É a exceção que vai pro ar. Errar é a exceção que vai pro ar. Então, assim, é erro. Por isso que eu nunca tive medo da interpretação, do improviso. Porque, assim, eu fazia. E aí, se tu colasse, o seu colava. Passarinho, a voz que você... Eu não deixo vocês constrangidos. Mas a voz que você fazia era deliciosa, pô. Mas assim, que coisa, esse cara me apertando. Quer parar de me beijar? Eu queria tanto dizer para os fãs, naturalmente, quando a gente estiver no ar, alguém vai dizer e eu saber o nome da série. Eu acho que o nome do meu personagem, eu não sei se estava em inglês e se foi traduzido, mas era Dragonfly. Se eu não me engano. Sim. Dragonfly. Se eu não me engano. Era dublado pelo Pedro Eugênio? Ai, não. Dragonfly era o seu personagem. O meu personagem. E o meu era uma cegonha. Mas, é muito tempo isso. Tem. E meados de 90. Não foi, você não fez uma música, Paulo. Você fez várias. Mudava o loop daqui a pouquinho. Era como o bip-bip com o avestruz, né? O lobo querendo pegar, se dando mal sempre.
O meu personagem se dava mal sempre, mas ele ficava encantado. Ele é uma gracinha. Eu nunca fiz o mesmo loop igual 2 vezes. Sempre que volta. Quem falava isso era o operador. Que coisa, se a gente quiser uma deixa aqui, não tem, porque ele sempre volta diferente. Mas é por isso que eu consigo dublar o Jack Black. Jack Black, ele trabalha nessa... O Jeff Black? Jack Black. Aquele Jack ator. Black, ele é músico, né, Paulo? Músico, humorista. E pra mim, ele é um gênio da comédia. Ele é mesmo. E assim, o cara faz dessa maneira. Você percebe que ele tá fazendo dessa maneira. Ele não tem texto. Não tem texto, ele tem contexto. Ele pega o contexto e ele vai desenrolando. Você que se vire. E assim, claro que a gente vai receber um texto. Mas o texto dele é quase que uma transcrição do que ele falou, entendeu? Porque ele vai inventando, não tem no roteiro aquilo. Então, assim, por isso que eu gosto de dublar esse cara, porque eu percebo que ele mudou de fala no meio da cena, da cabeça dele, e emendou com uma musiquinha que ele inventou na hora, entendeu? E eu gosto disso. Eu sempre fui um rebelde da arte, né? Na TV, no teatro, tinha uma diretora que me odiava, porque toda vez eu fazia uma peça diferente. E o Walter Negrão, quando eu fiz Pão Pão Beijo Beijo com Arnaldo Rodrigues, que também era um cara excelente de improvisar, ele veio visitar o set de gravação, o Walter Negrão. Aí chegou, abraçou a gente, assim, eu e Arnaud, né? Abraçou a gente, falou, tô adorando a novela que vocês estão escrevendo. Pô, que boa praça, hein? Pô, que boa praça. Eu estava fazendo uma radionovela na Rádio Globo, esqueci o nome, era um nome bastante conhecido, que escrevia. E eu estava de cabeça baixa, assim, ensaiando, Jonas Garret nos ensaiando. Eu falei, puxa, essa palavra aqui, eu acho que eu ficaria melhor se eu pudesse dizer. Aí levantei o olho, ele estava assim. Aí o Formiga, Márcio Seixas, fala, fulano, não troque uma palavra do texto. Aí me quebrou. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Charlie Chaplin, eu li o livro, quase 700 ou mais páginas. No final ele fala assim, agradeço a quem me ajudou a atravessar o suplício de escrever esse livro. E você está aqui com um livro, Heroland Café. Tonight, The Great Romanelli. Felipe Maia. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Que coragem foi essa, Felipe, de você escrever um livro? Eu sempre gostei de escrever histórias, desde garoto. Você, então, é um leitor voraz de livros? Nem tanto, preciso ser sincero. Não tenho lido tantas coisas assim. Mas eu gosto de ler. Eu sempre fui meio nerd, né? Tanto que eu vou contar uma passagem engraçada. Quando eu era bem pequeno, a minha mãe levou minha irmã, meus primos e a mim, né? A gente foi ver 20 Mil Léguas Submarinas no cinema, numa reprise. O filme com Kirk Douglas, né? Nenhuma criança parou para assistir o filme. Então ficaram correndo pelo cinema. Eu não. Eu fiquei fascinado com a história. Então, isso já era um sinal de que eu gostava de ficção científica, histórias fantásticas e tudo mais. Essa ideia do livro, ela surgiu em 2011, quando eu estava fazendo uma viagem na Itália, que eu vi um elemento que me chamou muita atenção, uma coisa que eu achei fascinante, muito sombria, e eu guardei isso para mim, e falei, não, isso dá uma boa história. Eu já comecei a pensar ali, e eu fui desenvolvendo, né, a trama na minha mente nos anos seguintes, mas eu nunca tinha tempo para parar e sentar. Então, o que eu fazia de vez em quando? Anotava os principais elementos, início, meio e fim. Acontece isso, é importante aparecer esse monumento aqui e tudo mais. O nome Heroland Café já tinha também em mente. Eu visitei um lugar uma vez chamado Race Rock Café, que era um restaurante, tipo uma Hard Rock Café, só de carros. Aí era carros de Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, as garçonetes tinham roupa de piloto, era sensacional. E eu fui juntando essas ideias, porque não existia um café, né, nesse estilo, só em homenagem ao heroísmo, de uma forma geral. E foi assim que surgiu a ideia.
No final de 2019, eu finalmente sentei para escrever, depois que eu tive um problema sério no meu ouvido. Eu falei, não, vamos fazer esse livro, é agora ou nunca. Comecei a escrever os primeiros capítulos, veio a pandemia. Tudo parou, eu falei, é agora ou nunca, realmente. Agora ou nunca. Vamos em frente, vamos terminar esse livro. E aí eu escrevi em 1 ano. Tem 292 páginas o livro, e depois vim fazendo revisões até que eu consegui fechar com uma editora no ano passado. Pode falar. Não. Você tem o hábito de voltar naquele capítulo, digamos, capítulo 3. Ok, melhorou. Aí você reescreve aquilo. Sem dúvida. E engraçado que quando você tem uma ideia ou uma solução, você tem que escrever na hora, senão ela se dissipa. Sim, ela vai embora. E várias ideias de novos capítulos ou de desfechos ou soluções eu tive debaixo do chuveiro. Aí eu me enxugava rápido, vamos lá! E aí completava e escrevia. O Johann Strauss, do Danúbio Azul, ele tinha pena na cabeceira da cama dele e a mulher dele ficava louca, porque ele acordava no meio da noite com um compasso, um tema musical, ele fazia as anotações no punho do pijama. É a veia do escritor. Sim, Felipe, te interrompi, me desculpe. Não, imagina. Então eu sempre gostei de escrever histórias, né? Tanto que na época do colégio, quando eu tinha uns 14, 13 anos, eu escrevia umas historinhas de terror e eu ficava passando para os meus melhores amigos. E eles ficavam interessados. E curioso, né? Agora, quando eu lancei, na noite de lançamento, 3 deles estavam lá. Eu falei, quem diria, hein? Finalmente deu em alguma coisa essas historinhas que eu ficava passando na sala de aula para os colegas lerem. Então, resumindo, é uma história de mistério, suspense, ficção científica. Ela se passa no Brasil, no Rio de Janeiro, com desdobramentos nos Estados Unidos e em outros lugares. Várias crianças, bebês recém-nascidos, né, em vários hospitais pela cidade, tanto em áreas carentes como nos melhores hospitais, aleatoriamente são visitadas por umas sombras etéreas. A sombra envolve o bebê, coisa de segundos, desaparece e depois disso o bebê está em coma. Não é spoiler não, né? Não, isso aí é a premissa do livro. Eu gosto de spoiler, eu quero por favor, não me atrapalha não, Felipe, eu quero ler. Isso aí tá no verso do livro. E aí esses casos começam a se multiplicar. Paralelo a isso, a gente tem o personagem principal, que é o Christian. Ele tem uma noiva chamada Melanie, eles moram na Gávea e frequentam muito o shopping da Gávea. Num belo dia, o Christian, ele evita o sequestro de um bebê. Na praça de alimentação, ele percebe que a família não está prestando muita atenção e ele grampeia a pessoa que está tentando surrupiar o bebê. Com isso, ele vira um herói na hora, né? Tem até reportagem de TV com ele. Poucos dias depois, ele está no mesmo lugar, no shopping da Gávea. Ele gosta muito de quadrinhos. E um senhor americano de mais idade se aproxima dele e... você gosta disso aí, desse quadrinho? Isso é da minha terra, eu sou americano, já morei no Brasil, mas estou voltando agora. Você não é o rapaz que salvou o bebê no outro dia? Aliás, sou eu sim. Então, eu estou abrindo um novo empreendimento aqui no bairro, que é uma mistura de cinema antigo com museu, loja de quadrinhos. Eu acho que você vai gostar. Você não quer ser o primeiro visitante antes de eu abrir para o público? E é o tal Hero Land Café da história. Então virou Hero Land Café. E essa amizade que vai surgir entre os dois está diretamente ligada ao mistério do envenenamento dos bebês, do coma dos bebês. E tudo flui aí na trama, e tem muitos fatos históricos reais que eu encaixei, que eles combinaram perfeitamente com a história, à medida que eu fui pesquisando, coisas que me deixaram bem surpreso. Então, esse aí foi um projeto feito de coração, é o grande projeto autoral. Esse é o filho, né? É meu filho. É o filho. O meu Hero Landzinho. Sucesso para você, viu, Felipe? Eu curti muito. Sucesso. Muito obrigado para você. É importante. Tem várias referências sutis à dublagem e a dubladores no decorrer aí do... Legal. Eu quero um pouquinho da minha vaidade aqui. Eu preciso. Olha que dedicatória linda. Para o querido Márcio Seixas, de quem sou fã desde os meus primeiros anos de vida, você é parte importante da minha inspiração e uma grande influência. Bem-vindo ao Hero Land Café. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Paulinho, eu estava encantado ouvindo falar do Jeff Black.
Um personagem que tenha sido um carinho e outro um desafio. Bom, carinho, não há menor dúvida, inclusive tem um arrependimento aí ligado a esse carinho, que é o Damon Wayans, o ator é Damon Wayans. Ele faz o Michael Kyle de Eu, a Patroa e as Crianças. Uma série que virou praticamente um Chaves aqui, porque o SBT não cansava de passar. A minha mulher dá gargalhada de enxugar com um guardanapo, de tanto que ela ri com vocês. Eu e Peterson também, porque o Peterson dirigia e ele morria de rir das minhas invenções, né? Desde a cigana Sandra Rosa Madalena no meio do... Enfim, esse cara eu tenho um carinho especial e um arrependimento de um momento que eu necessitava muito mais de estabilidade financeira do que propriamente de dinheiro. E eu fui dirigir na VTI, quando dirigi pela primeira vez você, em Mandela and de Klerk, né? O filme Mandela and de Klerk. Foi a primeira vez que eu te dirigi. Que bom saber. Foi você que dirigiu, Paulo. Foi. Filme lindo, que trabalho lindo que a gente praticamente minha fez. Primeira direção como contratado na VTI. Foi tão bonito aquilo, Mas para Paulo. isso acontecer, eu tive que abrir mão do personagem, porque a VTI tinha uma cláusula onde eu tinha que ser exclusivo da VTI. As coisas do Berbara, né? E aí, e aí eu tive que ceder para o meu amigão Marcos Ribeiro. Então eu dublei 3 temporadas, ou 2 temporadas e meia, quase meio a meio, né? E ele dublou as demais. E um personagem que eu tenho, que foi o meu grande desafio, foi o Edward Norton, num filme chamado Primal Fear. Adoro ele. Que foi traduzido para As Duas Faces de um Crime. Que o cara, ele tem um problema, ele tem um retardo mental e ele é gago. Eu não quero também dar spoiler do filme, que apesar do filme ser muito antigo, tem gente que não viu, não quero dar spoiler. Claro. Inclusive, infelizmente, já tem uma outra dublagem. A nossa já foi remasterizada. Né? Mas assim, foi um enorme desafio fazer esse cara. Edward Norton em Primal Fear. Eu lembro. Eu fico ouvindo você falando e vendo a sua voz na cara dele, a cara do Edward Norton. Não, e o gago, ator maravilhoso. A gagueira dele era aquela gagueira. Eu queria ter visto esse trabalho, porque é muito difícil fazer personagem gago. É muito difícil. Você imagina ter que sincronizar um gago. Sincronizar o gago. Caramba. Felipe, um carinho e uma dificuldade. Vamos lá, o carinho. Eu vou botar 2, mas eu vou falar rapidamente. O Remy de Ratatouille, por ser uma animação que traz alegria para as crianças, é interessante, é o ratinho, o cozinheiro, uma coisa inusitada. E o Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série mais ou menos nos mesmos moldes da série que ele fez, que mostra a infância do comediante Chris Rock, que ele teve uma vida um tanto difícil, o pai dele tinha 2 empregos, tinha 2 irmãos, né, na série. Na vida real não era bem assim. E eu não tinha boca na série. Eu faço a narração. Eu sou o Chris Rock, teoricamente, nos dias atuais, né, no momento em que a série foi criada, contando a infância. Então era um ator mirim que fazia ele menino, né? E essa série, a gente dublou lá na VTI e ela ficou guardada durante uns 2 anos. Até que estreou na Record. Eu dublei, achei bem divertido, até porque ela se passa nos anos 80, com músicas da época. Quem me conhece sabe que eu adoro, ele também adora. E eu curtia fazendo, mas a série não estreava. Até que começaram a chegar para mim falando alguns bordões. O carinha que mora logo ali. E aí, assim, eu demorei a reconhecer. Não, acho que isso é da Everybody Hates Chris, que a gente não sabia nem o nome em português. E aí que eu vi que a série tinha estreado, estava passando todo dia à tarde, e as crianças vendo, e virou uma coisa popular, da mesma forma que a série dele. Sucesso, né? E em termos de dificuldade, nossa, quanta ligação entre nós dois. Olha o que eu me lembrei agora. Já falei disso no outro dia. Tem um filme
chamado United 93, que mostra a história do voo, De um voo, sim. em que os passageiros reagiram e lutaram com os terroristas. E ele caiu no Pentágono, né? Isso. Ele me escalou. Ele não caiu no Pentágono, ele caiu no meio da Pensilvânia. O destino dele era o Pentágono. O destino era o Capitólio. Sim, Capitólio, o Pentágono, o Capitólio. Porque o Capitólio foi atingido. O destino dele era o Capitólio. E os passageiros reagiram e o avião caiu antes. Exatamente. Sim, ele me escalou para fazer um dos passageiros, um dos caras que liderava a reação. E os atentados de 11 de setembro foram uma coisa muito triste, né? Quem viveu a época lembra. E isso me marcou muito, eu fiquei muito comovido. E quando a gente gravou, isso aí é de se imaginar, o final do filme é a briga, né, dos passageiros lutando contra os caras e tentando entrar na cabine para salvar o avião. E não conseguem. Eu me lembro desse meu amigo aqui falando, agora é puro desespero. E os últimos minutos de gravação tinha improviso, tinha tudo, e eu terminei o filme chorando, porque eu me senti ali naquele pesadelo, sabe? Deve ter sido muito dolorido. Sim. Se você me perguntasse qual foi o meu desafio em termos de direção, eu diria que foi esse filme. Voo 93. Foram 11 dias de gravação. Meu Deus! 11 dias. Eu achando que Ben-Hur bateu o recorde. Eu devia a semana inteira gravando Ben-Hur, 11 dias. 11 dias em épocas de Pro Tools, de gravação. Que era muito mais rápido. Muito mais rápido. Tecnicamente, era mais rápido. Olha, eu termino o programa numa ressaca. Eu vou assim, mas eu queria ter falado disso, eu queria ter falado daquilo, eu queria... Olha, eu quero que vocês, na hipótese de topa de novo, vamos embora, porque vocês têm muito mais personagens, vocês têm praticamente o mesmo tempo. Eu assino agora. Onde é que dá o contrato? Então eu acho que eu vou atrás de vocês de novo. Eu acabo na ressaca. Tá vendo? Eu devia ter falado aquilo, podia ter falado disso, daquilo, mas eu agradeço. Vocês têm a minha admiração. É recíproco. Mas uma grande admiração pelo caráter de vocês, pelo talento de vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram ao nosso Batcast. Eu é que agradeço estar aqui, inclusive, juntamente com o Felipe, é meu irmão esse cara. Sem dúvida. Esse cara que é meu irmão. A gente, infelizmente, não tem uma proximidade social melhor, porque cada um tem seus projetos e a vida está cada vez mais complicada. Muita loucura. Mas eu tenho um carinho especial por esse cara. É irmão de verdade. Você acertou na mosca. É um grande prazer estar com ele aqui. E contigo... Eu já falei, você é a minha referência como dublador, você foi o primeiro cara que eu vi e que eu reconheci a voz como dublador. Que coisa boa saber disso. Meu coração. Muito obrigado. Guardadão. Obrigado. Faço dele as minhas palavras. Isso aqui é um irmão que assim, só tenho lembranças maravilhosas e a amizade é para sempre, né? Com toda certeza. Com certeza. E você é um ídolo desde garotinho. Muito eu estava te obrigado. falando em off. Eu era pequeno, meu pai via Arquivo Confidencial, que você fazia o James Garner. Tanta coisa que eu queria ter falado, mas vai ficar para a próxima. Leslie Nielsen, Clint Eastwood. Vamos falar. 007. O contrato já está assinado, né? Só uma pergunta, me permite? Quem você prefere, Roger Moore ou Sean Connery? Sean Connery. Na lata, hein? Batcast é isso. Amo conversar com meus colegas aqui. Não percam o próximo Batcast. Vai ser tão gostoso quanto esse. Muito obrigado.